você está deixando para trás 20 centavos, que no final do mês totaliza R$ 6. Em 12 meses, R$ 72. E em 10 anos, R$ 720. Nem considerei os juros se este valor estivesse em um investimento. Dei o exemplo apenas do troco da passagem. Quantas vezes as pessoas fazem isso em diversas situações? A partir de hoje, dê valor às moedas de 5 e 10 centavos e cuide melhor do seu dia. Essa é a ZY234, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro, o ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso debate. Debates Betel. Comigo à mesa para mais um debate, os pastores Bruno Fernandes, pastor Cláudio Alves e o pastor Flávio França. O debate tem 3 edições, ao vivo, até às 14 horas. Para você que está ao vivo, você tem a oportunidade de participar da nossa reprise, do nosso sorteio, né? Quem está na reprise não dá. Mas quem está ao vivo pode participar do nosso sorteio, participando da nossa pesquisa do dia. Você acha que o Trump foi bem sucedido nesta empreitada contra o ditador da Turquia? Rapaz, o Trump subiu o tom e o camarada acabou cedendo e o pastor foi solto e ainda foi orar pelo Trump lá na Casa Branca, né? E todas as pessoas que estão participando da nossa pesquisa estão concorrendo a ingressos para assistir ao filme. Na verdade, hoje é o kit, né, Bárbara? É o kit. Hoje eu vou fazer o kit da Rádio Betel. É a Eco Bag, camisa da rádio, toalha de lavabo e caneca personalizada da Rádio Betel. Kit super legal. Edição lá dos Amigos de Fé, que é a nossa coleção. Legal. Tem cachorrinho, gatinho, nota musical. Cada um monta o seu kit do jeito que melhor entender. Maravilha. Bom, vamos começar ouvindo boa tarde aqui dos nossos convidados, pastor Bruno Fernandes. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bom, Orsino, tudo bom. Graças a Deus, mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre uma oportunidade muito boa de aprender, de compartilhar um pouquinho de conhecimento, rever os amigos pastor Cláudio, pastor Flávio França, rever meu amigo Azeitona. O Cláudio chegou perfumando tudo aqui. Chegou perfumando tudo aqui na terra. Bom vendedor nato. Deus abençoe a Bárbara também, rever a galera aqui. Eu, infelizmente, posso estar pouco aqui na rádio por causa das correrias do dia a dia, trabalho, agenda, filhos. Mas hoje foi feriado do comércio, não abre nada. Vamos que vamos. Eu liguei pra Bárbara e falei: Bárbara, tô livre. Ela falou: então vem que é bênção. É bênção. Isso aí. Então, pra mim, tá aqui sempre comentando e comentar essa questão do Trump aí, que o Trump tem sido uma boa surpresa para todos aqueles ideólogos, para aqueles jornalistas que diziam que o Trump eleito era o fim do mundo, que coincidentemente são os mesmos que estão dizendo que o Bolsonaro, sendo eleito, será um ataque e um risco para a democracia. Eu já vi jornalista da Globo News dizendo que a Alemanha vai restringir o comércio com o Brasil se o Bolsonaro for eleito, que o mundo não vê com bons olhos o Bolsonaro, que o Bolsonaro ele é mal visto em outros países e etc. Então, assim, a gente vai ter mais tempo, eu não vou tomar o tempo aqui para falar isso agora. Você tá com vontade de falar, né? Porque eu venho pouco, né? Tempo sem saudade, eu venho pouco. Já no boa tarde, ele já... Eu venho pouco, mas boa tarde a todos. Bruno trouxe chocolate para todo mundo também, né? Cada um fazendo... Mais ou menos merchandising aí. Tá vendo aí? Reino dos Doces, loja 226, Sulacap Shopping. É a loja lá prestigiar. No corredor entre a Praça de Alimentação e a C&A. Reino dos Doces. Reino dos Doces. Reino. Eu e o Flávio não podemos passar lá, né, Flávio? Pois é. Pra gente não dá, Não, né? mas eu tenho doce light lá, tem paçoca light. Pronto. Tem bananada light. Prestigiar o nosso irmão.
tem cocada diet, light, Tá é forte, Brasil. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo. Graças a Deus, Orsino, feliz de poder retornar aqui, né? Então, esses dias aí no Rio, por uma oportunidade que Deus nos deu, assim, num momento, assim, ímpar, né? Então, assim, estou muito feliz, é muito satisfatório quando você faz algo que não só você tem o resultado, mas você, de alguma forma, pode estender isso às pessoas, né? Então, assim, um grande abraço aos irmãos, amigos que estão nessa empreitada aí conosco, fazendo parte, vendo o resultado a cada dia e trazendo realmente cada dia expectativa de crescimento e, sobretudo, glorificando a Deus. Feliz realmente, Bruno, tempão que não víamos, até porque nós, mesmo quando ele era frequente, nós víamos dias diferentes, distintos, né? Flavião, tive a oportunidade de estar ontem junto lá com ele no Jean, foi uma bênção, estive com a minha princesa lá. Então, assim, irmãos, uma boa semana iniciando, um tema importante aí. E no final quero também compartilhar aí, né? Só deixar uma bênção aí para os irmãos também. Bruno já trouxe chocolate, adoçou a boca, né? Porque aquele lance, né? O Cláudio sempre tem uma benção, nós fomos chamados. O bicho é vendedor, né? É vendedor, ele não perde a oportunidade, ele deixa não. uma surpresinha por fim. Nós fomos chamados para abençoar. Mas a questão aqui não é venda, é oportunidade, é diferente. Tá bom, então é bênção mesmo. Tá bom. Maravilha? Fique ligado aí, divulgue e compartilhe. O negócio não é venda, Azeitona. Fica ligado, Azeitona. É oportunidade. Sim, pô. De trabalhar e ser abençoado. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Olha, Orsino, tá melhor do que eu mereço. Tá bom demais estar aqui. Cláudio já falou, tivemos ontem junto. Poder estar revendo o Bruno. Bruno, você tem que conhecer, Bruno, a nova geração de debatedores da Rádio Betel. Ah, é? É, rapaz, a Samei e o Jonathan, que não é Swift, mas o Jonathan, entendeu? Debati com eles aqui, rapaz, a garotada boa, inteligente, assim como você na tua faixa. E assim, digo, é esse Brasil que vai pra frente. Com essa galera nova. Aliás, o Congresso tá com... Foi o maior índice de renovação da história. E de pessoas que não eram da política, né? E sim, também tá a menor faixa etária de idade do Congresso da história também. Isso é uma das coisas que tem, de certa forma, a ver com a pesquisa de hoje, que eu acho que a gente não pode acreditar na grande mídia. Durante meses, nós ouvimos que a renovação seria mínima, ela sempre gerou em torno de 40% a renovação. É verdade. Que não ia ter renovação, que o pai seria absoluto, né? Ia ser os mesmos caciques da política e por aí afora. E nós tivemos uma renovação recorde, 52%. E o partido que desponta nisso, né, a maior bancada ainda é do PT. Com 57. Mas até os analistas já dizem que essa bancada vai cair para 40 e pouco, porque na janela partidária muita gente vai pular fora do PT. Então, exatamente. Quer dizer, foram eleitos pelo PT 57. Mas, em compensação, o segundo partido mais forte, que vai ser o primeiro, é o PSL, partido do Bolsonaro, com 52 eleitos. Que é apoio. Então, é praticamente. Que é o apoio, né? Estão ali quase que empatados. Lembrando que do PSL provavelmente não vai sair ninguém e ainda vão entrar outros, e ele vai ser o maior partido na Câmara. E isso tudo, os analistas políticos, a grande mídia... Tudo doido. Ninguém tá entendendo nada. Acertou isso. Tá tudo doido. Foi jogado antecipadamente um balde de água fria, dizendo que a renovação seria mínima, que ia ficar mais do mesmo, e no entanto não foi o que aconteceu. Eu gostei foi da lucidez do comentário do Alexandre Garcia, que ele fez para a Rádio Itatiaia. Né? Ele é uma pessoa muito coerente. Não é... É claro que na Globo ele não fala aquilo, né? Mas lá na Itatiaia ele falou, né? Mas ele já teve vários... Ele quer continuar empregado, não, né? Mas ele já teve vários posicionamentos muito significativos, mesmo sabendo a emissora a qual ele trabalha. Mas o que foi que ele disse na Itatiaia? Ele... Tem aí, Azeitona, no áudio aí? Foi muito interessante o comentário dele, porque ele falou, resumindo a fala dele, ele falou que o povo brasileiro demonstrou que não está sob domínio de ninguém, nem da classe artística, nem da mídia, nem dos institutos de pesquisa, nem dos partidos políticos. Só até Azeitona. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Meu nome é Marcelo Tocasco, eu sou diretor do Instituto FSB. É o áudio do Alexandre Garcia falando do resultado da eleição. Sim. Mas a constatação dele é perfeita. E digo mais, depois das eleições e até hoje eu ainda estou assim
com um certo ufanismo dentro de mim, feliz da vida de ser brasileiro, batendo palma para o nosso povo, batendo palmas, porque nós fomos fantásticos nessa eleição, é exatamente o que ele disse. Embora para que toda regra tenha a sua exceção, alguns dos velhos caciques conseguiram permanecer no poder. Mas assim, não foram poucos. Não, ele foi reeleito também. Foi reeleito. E ele, na verdade, assim, ele está esperando, porque, segundo lá as regras da casa, teoricamente, o MDB vai indicar o presidente do Senado. E o Renan, é possível que o Renan assuma a presidência do Senado. Mas ele tem a opção também de esperar, e eu acho que é isso que ele vai fazer, porque ratazana velha do jeito que ele é, esperar os 2 primeiros anos do Bolsonaro para ver como é que vai ficar o balançar da carruagem, né? E aí depois ele vem para a presidência da casa. Bom, depois, Azeitona, depois a gente tenta localizar. Mas, Flávio, como é que você acompanhou essa polêmica? O Trump peitou, né, o ditador lá da Turquia, e ele esperneou, falou que não cederia, esperneou daqui, esperneou dali, e o Trump foi para cima e começou a aplicar sanções econômicas, sobretaxar, e enfim, o cara acabou recuando, né? Sim. E o pastor tá livre. Sim, você vê que o sujeito é muito macho e tal, enquanto tem dinheiro no bolso. Quando o bolso começa a ficar vazio, eles mudaram de opinião, né? E eu acho que o Trump fez certo, mas também ele não pegou muito pesado, até porque a Turquia é aliada dos Estados Unidos ali. E é estrategicamente muito importante, até geograficamente, porque a Turquia é aquele país que metade é Oriente e metade Ocidente. Ele faz a ponte entre os 2 continentes, né, entre a Europa e a Ásia, e ele tem, além de uma posição geográfica estratégica, ele também, no cenário político internacional, ele também tem agora o Trump está com a outra briga com a Arábia Saudita, né? Por conta do jornalista que mataram lá dentro da embaixada deles lá na Turquia, na Turquia. Inclusive a Turquia aliás, a Arábia Saudita, agora você vê se tem cabimento, permitiu que a Turquia entre na embaixada para ver como é que foi, tentar localizar o cara, porque o sujeito supostamente ele entrou e não saiu, mas a Arábia Saudita diz que não, que ele com os pés dele entrou e com os pés dele ele saiu, mas ninguém viu mais o camarada depois que ele entrou. Só tem vídeo dele entrando, e tem mais uma polêmica, né? Parece que ele mandou, ele sincronizou o Apple Watch com o iPhone, agora como que ele fez isso eu não sei, porque o Apple Watch geralmente você consegue captar a imagem do telefone para ele. Agora mandar dele pro telefone, eu não sei como é que ele conseguiu isso. Tenha feito alguma coisa com a questão da ligação, né? Porque dependendo do país, tem um Apple Watch que não precisa nem de celular perto. Para o Brasil não dá para fazer isso, mas nos Estados Unidos o Apple Watch tem um chip e aí você consegue fazer ligação, mexer em tudo do Apple Watch. Eu não sei se na Turquia já tem essa tecnologia, porque no Brasil não vê esse Apple Watch específico, porque aqui não dá para botar chip no telefone, no relógio. No relógio. Então lá tem esse tipo de tecnologia. Agora, essa questão aí do Trump, a gente estava até conversando em off aqui, né? Que o Barack Obama tentava ser mais diplomata, sobretudo que esses países de origem muçulmana, eu não sei se é pelo viés ideológico dele, pela origem dele, Barack Obama, mas ele tentava ser mais diplomata, mais carinhoso, mais ameno, e não conseguia nada, só piorava a situação. O Trump vem batendo com o pé na porta, aumentou o tom com o coreano lá, deu certo, aumentou o tom aí com o Erdogan, que é uma das figuras mais complicadas de se lidar hoje no cenário geopolítico mundial, e tem conquistado o espaço. Isso é para mostrar aí que às vezes não vale a pena você falar manso e falar calmo com ditador, com gente. Não, esses caras são sanguinários, né? Ditador, né? Você vai esperar. Né? Você vai esperar o que deles, né? De ditador. E a Arábia Saudita é uma ditadura. É um dos regimes mais fechados do mundo. Inclusive, esse jornalista que tá esse episódio aí, ele era muito próximo lá do
do atual príncipe lá, né? O ditador lá. Então ele tem muita informação. Sim. Mas ele é considerado um cara moderado. Ele não estava também falando demais. Mas os caras com medo já deram um jeito de... Já deram um jeito suicidaram ele lá. Igual a outro doido lá não sei se vocês acompanharam também, da Venezuela. Aquele vereador que acusaram lá de ter participado do atentado do Maduro. Os caras espancaram o cara, jogaram o cara janela abaixo, décimo andar, e disseram que o cara se suicidou. É, isso aí. Não, ele queria voar, ele tinha um sonho de voar na vida e resolveu pular do 10º andar, foi isso. E tem que ser lembrado que aquele partido lá do Maduro, e o Maduro é apoiado por um partido político aqui no Brasil, veementemente, chamado PT e PSOL. Não. Pois é. O Azeitona achou aí, Flávio, o comentário do Alexandre Garcia, vamos ouvir. Jornal da Itatiaia, a participação do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia. Bem, o que dizer sobre esse dia memorável que foi o domingo? Eu já passei por 34 eleições, desde 1960, quando foi meu primeiro voto. Nunca vi uma eleição assim tão democrática. Por quê? Porque pela primeira vez o eleitor está liberto de tutela, de um modo geral. Pode ser que ainda exista aquele que vota para receber Bolsa Família, clientelismo, voto de cabresto, pode haver isso ainda. Mas a rede social libertou o eleitor de outras influências, da televisão, do rádio, dos jornalistas, dos artistas. A pessoa está pensando por si, está sendo soberano no voto. Eu estou notando isso pela primeira vez, né? Havia aquela história de levar a gente para votar, de distribuir alguma coisa, a influência de ter um único meio de informação. Hoje não. O meio de informação principal das pessoas está no seu bolso, na sua mão. É o telefone celular. Como disse a Miriam Leitão, Bolsonaro é um fenômeno eleitoral. Sem dinheiro, sem partido, sem comitê, sem mídia favorável, aliás, a mídia quase totalmente oposta a ele, com a maior parte dos artistas contra ele, mas foi uma influência que não atingiu o eleitor. Ele ficou com a maioria, uma maioria que se manifestou contrária à esquerda, à ideologia de gênero, à consagração de novidades aí que contrariam a família tradicional, né? Aqueles que pregam o fim do mérito, que pregam o racismo, querem incentivar o sexismo, né? Ao contrário, entrou o patriotismo, a família, segurança. Foi recebido como novidade um deputado que já está lá há mais de 20 anos. É que é novidade porque não se contaminou, não entrou em nada de corrupção, de mentira, essa coisa. Mas, enfim, como disse o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, foi uma vitória da democracia e um fiasco de quem inventou uma polarização nessa eleição. O que houve de surpresa é que quem seguiu pensou que fosse uma verdade absoluta as pesquisas de eleição, né? Aí as pesquisas ficam contando agora que o eleitor, de repente, na reta final, fez isso, fez aquilo. Não, a pesquisa é que teve que correr. Eu acho que o eleitor não é esquizofrênico que muda de ideia de repente. Não, o que aconteceu foi que a pesquisa teve que se adaptar à realidade, enfim, né? Aí a gente fica desconfiando qual era a intenção de dar, por exemplo, Dilma Rousseff aparece liderando para o Senado em Minas Gerais, só no último dia que as pessoas desistiram de votar nela e ela ficou em 4º lugar. O Zema, que de repente vai para 1º lugar e não estava nem aparecendo. O Witzel lá no Rio de Janeiro não estava nem aparecendo nas pesquisas, de repente está em 1º lugar na realidade das urnas. Será que o eleitor é louco? Não, eu creio que não é. Aí as surpresas das eleições, vejam só, o Cabo Daciolo está na frente da Marina, do Meirelles e de Álvaro Dias. O PT, não fosse o Nordeste, estaria praticamente desaparecido. O Alckmin parece ter entrado numa fria. A Marina tinha 20 milhões de votos na última eleição, mal fez 1 milhão de votos, né? O Bolsonaro já está fazendo a sua bancada na Câmara Federal e no Senado. Aliás, o filho dele foi o deputado federal mais votado em toda a história brasileira. E aí temos um segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro. Bolsonaro está pertinho dos 50%.
falta pouco. Ele pode receber uma parte do Alckmin, a maior parte talvez, pode receber tudo do Amoedo, do Meirelles e do Álvaro, né? E só precisa de 5%. Então o Boulos, por exemplo, vai totalmente para o Haddad, mas tudo indica que o segundo turno vai ter um resultado semelhante ao primeiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Bom, e aí, Flávio? O que você achou do comentário dele? Ele disse tudo, né? Ele disse tudo, é assim, irrepreensível, a meu ver, a fala dele, porque ele detona os institutos de pesquisa, embora eu, por exemplo, continuo me pautando por eles na falta de coisa melhor, já que eu não tenho o meu próprio instituto de pesquisa, eu tenho que me pautar por aqueles que estão aí, mas é aquele jeito, né? Um olho no padre e outro na missa. Então, creio descrendo. Mas eu fiquei perplexo, porque eu não posso falar que é um instituto de pesquisa próprio, porque infelizmente nas redes sociais a gente fica preso e restrito a uma espécie de uma bolha, chamam assim, né? E eu lembro que eu estava na dúvida entre votar no Índio e no Witzel. Aí eu coloquei no meu Facebook assim: pessoal, em quem vocês vão votar para governador? Deu coisa de 200 e poucos comentários. 90% era Witzel, 10% era Índio e um ou outro Eduardo Paes. Quando eu vi isso, eu fiquei assustado, porque quando eu olhava para a pesquisa dava o Witzel lá atrás do Mota, do Gordinho. Então, assim, eu fiquei assustado e pensei, como é que pode? Esse cara, todo mundo... Aí que eu me senti mal, eu falei, eu tô restringindo meu círculo de relacionamentos em rede social a uma bolha. E isso não é bom pra gente ter uma visão do todo. Sim, porque nem todo mundo tá ali. Tá dentro da sua bolha. Então, assim, eu fiquei perplexo. Agora, quando veio o resultado da votação, 41%, não era uma bolha nada. E eu tenho pra mim que isso foi super manipulado pra tirar esse cara. Porque um cara que tem 41% no dia da eleição, o povo não é maluco, como bem falou Alexandre Garcia. Subir tão rápido. Ele foi de 13 para 41. Então, assim, não tem lógica, não tem nada que explique esse tipo de coisa, a não ser manipulação, gente. Aí entra as teorias da conspiração. Quer dizer, a gente supõe. Mas aí não é uma teoria de conspiração, é uma teoria da realidade. Eu acho que se ele tá com 14, aí entra, por exemplo, o Bolsonaro. O Bolsonaro cresceu 12 pontos acima da pesquisa. Eu até entendo que no dia do vamos ver, o pessoal, vou votar no Bolsonaro porque o PT vai acabar entrando. Então é algo razoável. Ele estava com 36, 34, entrou com 46, 48. Então, assim, 10% acima da pesquisa. É razoável. Agora, o cara de 13 para 41 não é razoável. Mas uma coisa que ele fez, observa, ele declarou apoio ao Bolsonaro. E a maioria das pessoas que fizeram isso subiram muito. Você viu aquele outro negão aqui, que é o campeão de votos, que botou até o nome, Negão Bolsonaro, né? Não sei o que, Bolsonaro. Ele até usou o próprio sobrenome do Jair. Ele também foi o campeão de votos, né? Aqui na rádio, eu fui o primeiro a dizer, Bolsonaro me representa. Enquanto estava todo mundo de salto alto, todo mundo em cima do muro. Eu vou arrogar isso aqui, porque eu sempre fui muito criticado nessa rádio por causa do Bolsonaro. Eu vou falar aqui, Bruno. Mas eu falei, Bolsonaro me representa. Quando ficou na época de Temer... Quem falou primeiro aqui que Bolsonaro me representa foi o Marco, nosso ouvinte. Não, eu não falei que me representa, não. Azeitona? Eu não falei que me representa, não. Até porque na época... Bolsonaro me representa. Agora todo mundo quer ser pai desse filho, né? Não. É só ter um pouquinho de memória. Agora, eu falei aqui... Porque eu não votei nele no primeiro turno. Eu falei aqui algumas vezes... Mas eu falava que vocês tinham, na verdade, uma versão por conta de que estava a época da substituição e o Temer era um mal menor. Cláudio, olha eu falei, só. Isso não existe. Olha só, eu falei aqui várias vezes... tinha uma ideia dele ser isso que hoje vendem do cara. Eu falei aqui durante várias vezes, olha, eu tenho a impressão que os institutos de pesquisa estão levando a coisa no limite e próximo às eleições eles vai subir, vai dar uma nivelada. Porque ao andar, Bruno, e você viaja bastante também, e no meu caso, só não era unanimidade no Nordeste, de todas as cidades que eu fui. E no meu caso, assim, mas você só andou no meio de crente. Não andei só no meio de crente. No meio de pessoas não crentes também. A sensação que eu tive
tanto em Minas quanto no interior de São Paulo, por onde eu andei, é que, gente, essas pesquisas não estão retratando a realidade. Eu não vi ninguém dizendo que ia votar em outro candidato a não ser no Bolsonaro. Mas então, elas são manipuladoras, sabe, mesmo, cara. Então, isso a gente eles levaram a coisa no limite. Agora, essa do Zema e do também em quarto lugar. Meu irmão, forçaram demais. A da Dilma também. Não, a Dilma, pelo amor de Deus. A Dilma estava em primeiro lugar, disparado, foi para quarto. Da mesma forma com relação à questão do Daciolo. O cara nem entrava, não tinha nem 1%. Tá na frente da Marina, tá na frente do Dias, Henrique Meirelles, na frente de todo mundo. E quiseram o tempo inteiro. E gastou bicharia. Exatamente. Aí 780 pra... Quem lida melhor que a economia? Ele foi pra São Paulo, ele falou pro Gabeira, o Gabeira falou, mas você gastou? Ele falou, não, eu peguei 7 mil e só gastei 700 para ir no debate. Mas aí o Gabeira falou assim, mas foi só de lanche, pedágio? Não, lanche não, porque eu fui em jejum. Não, detalhe, cadê a Globo, que é tão democrática, que não permitiu que fosse o debate? Adeus. Não, o que acontece do Daciolo é que... Eu sabia que aí depois vem falar em preconceito. Ele se converteu no bairro, e ele frequenta muito o monte no bairro onde eu passei muitos anos, que é Campo Grande. O monte que ele fica lá é o Monte das Oliveiras, em Campo Grande, num lugar chamado Caminho do Urubu. A minha mãe foi lá, conversou com ele, minha mãe votou no Daciolo, minha mãe é crente, ela ia votar no PT, mas ela resolveu votar no Daciolo. Glória a Deus. Porque minha mãe é nordestina, tadinha. A gente tem que ter um olhar de sensibilidade com o Nordeste, porque o PT... Eu não gosto de falar bem do PT, mas eu tenho que admitir que o PT foi o único governo que olhou com um olhar de carinho, de misericórdia com o Nordeste, que vinha sendo muito massacrado. E isso é um ponto até que o Bolsonaro eu até reconheço o que fez, mas dizer que foi carinho e misericórdia não foi, não. Não, eles queriam voto também, né? Não, principalmente eles queriam isso. É lógico, mas é assim... Carinho e misericórdia não tem. O Thomas Sowell tem uma frase que ele diz que a primeira preocupação do político é com a eleição. E a segunda é com a reeleição. Nunca é com o povo. Então, aliás, assim, o Bolsonaro já falou que vai acabar com a reeleição, né? Ele falou que não quer se reeleger, não. É mesmo? Eu acho a reeleição uma boa coisa. Eu não sou a favor que assim, voltando ao Daciolo... Se o cara faz um bom trabalho, é importante que dê sequência. E se não faz, você tira ele. Eu acho que o Daciolo, ele é um cara que ele se converteu, mas ele precisa de um auxílio pastoral, de um mentor, ele é o cara que se converteu, mas ele não frequenta igreja nenhuma. Ele não ele é avulso? É avulso, é crente itinerante. Ele vai na igreja, vai em outra, vive no monte. Então tá explicado. Então, assim, ele precisa sentar, ele precisa ouvir uma palavra, uma escola bíblica dominical, uma orientação e etc. Por isso que ele é tão doido assim, virado assim. Franco atirador, né? Então por isso que ele é assim. Não, mas assim, no caso dele, Bruno, como no caso do Boulos, tem um certo ponto eles se tocam. Eles não tinham nada a perder. Eles não tinham nada a perder. Então você pode chegar lá e ter até essa atitude do Daciolo, né? Que vamos ver com que imagem ele vai passar futuramente na história. Porque assim, eu vi muita gente brincando, todo mundo assim acha o Daciolo é tipo assim, aquele mascote que todo mundo gosta de um bichinho de estimação. Você viu mas não leva a sério. Em Brasília? Eu vi gente de esquerda Zumbis em Brasília? Não. Cara, ele era o personagem mais engraçado no Zumbis em Brasília. Quem? O Daciolo? O Daciolo. Não vi. Desses candidatos nanicos, sim, ele foi o único que entrou no game. Então o que eu tô te falando. A forma como ele vai impactar o eleitorado, né? Como uma pessoa assim, guardando uma certa semelhança com o Tiririca, que você não leva a sério, mas também não consegue brigar com ele, né? Mas você não leva ele a sério como pessoa política. Então, assim, eu acho que alguns comportamentos dele, que ele ficou assim talvez ele traga até um prejuízo para nós todos, né? Trazendo uma imagem estereotipada do crente, ou que as pessoas percebam que aquilo é uma coisa muito dele. Eu não acho que... Não sei, o tempo é que vai dizer. Mas assim, porque eu acho que as atitudes dele para um candidato a presidente não representa. É assim, aí você fica conhecido por um bordão, como o Enéas ficou.
O Enéas Só também que o Enéas viu nele um potencial. Sim, exato. Há uma diferença. Sim, uma diferença. Não, olha mas só, assim, a diferença é muito grande. Eu quero dar uma... Só que o Enéas ele veio num tempo que não tinha rede social. Então, se o Enéas tivesse vindo num tempo de rede social... Não, eu não projetava, não, sabe por quê? Ele entrava assim, Não, sabe por quê? Olha só, olha só, Bruno. Está acontecendo hoje um fenômeno das redes sociais, da internet. A internet, ela não tem jeito. O político tradicional, que ludibria, que mente, ele não está conseguindo projeção. Porque em algum momento o cara deixou algum vacilo, alguém filmou e joga na rede. E o Enéas não era essa maravilha toda, não. Porque o partido dele era uma legenda de aluguel, e todo mundo sabe disso. Então era muita bravata. E se é hoje, alguém ia jogar isso. Mas é o que eu tô te falando, quem não tem nada a perder, o patriota. Chega lá, pode falar o que quiser, como o Bolo. Eu tava vendo um comentarista dizendo que o Bolsonaro ele ia ser lançado candidato primeiro pelo PSC. Aí ele saiu do PSC porque o PSC fez um acordo com o PC do B. Aí ele não aceitou isso. Como é que pode, tá ok? Partido Cristão com o Partido Comunista. Nada a ver, né? Aí ele saiu, aí ele ficou entre o Patriotas e o PSL. Aí ele ia começando fechando acordo com o Patriotas, mas acabou que não deu certo com o Patriotas e foi pro PSL. Então o Daciolo foi meio que uma vingança do presidente do Patriotas para tentar tirar voto do Bolsonaro, que foi... tirou voto, ele viria como governador. Ele viria a princípio como governador. Daciolo. Sim. E aí depois veio a presidente. Agora, eu faço uma leitura muito simples. Para mim, eu não tenho dificuldade de entender esse processo dele. Porque acontece, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, tá? Quanto à idoneidade, integridade, a simplicidade dele. Não, ele é aquilo ali. É fato. Ele é aquilo ali. Não tem máscara. Não tem máscara, não. Só que o que prejudicou, Flávio, de fato, foi esse extremismo do linguajar, que assusta, entende? Que passa aquele peso da religiosidade. Mas olha só, ele deu umas viajadas também, Cláudio, assim, algumas coisas ele fala que tem coerência, mas outras, cara, ele faz se passar por ridículo, algumas coisas que ele fala, entendeu? Por exemplo, esse negócio de a gente sabe que é um papo meio doido, né? Esse negócio de sociedade secreta, Illuminati, de não sei o quê. Irmão, espera isso aí é fato. Não existe? Ô, Cláudio. Pelo amor de Deus, gente, ninguém tem coragem de falar da maçonaria. Não, o cara botou a cara. Coragem, Cláudio. Olha não, só, Cláudio. Sim, é sim. Cláudio, mas cara, a maçonaria derrubou Dom Pedro II do Brasil. Você vai se meter com esses caras? É um espantalho. Não, ele era da casa, não derrubou. Não, a maçonaria foi um dos... Gente, pelo amor de Deus, o PT só caiu, a Dilma só caiu quando ela se posicionou. E quem tava do lado dela? O homem da casa, pô. Não, Cláudio, da casa. Olha só, isso aí é fato. Você dizer que tudo fato que... não é argumento, não é tudo. Tu dizer que tudo que acontece agora querer não, Flávio, não estou dizendo tudo. Mas agora não querer acha que descredibiliza totalmente um candidato, ele ter muito veemente Bruno, e só apontar nesse sistema. sentido. Você vê que ele não foi aceito na Globo. É um sistema, cara. Não, isso aí não tem. Eu não posso afirmar que seja por causa por aí, disso, não. Cláudio. Não é por aí, não. Ela sabe que ele iria falar coisas lá que... Eu pergunto, você acha que o Daciolo seria um cara preparado para ser o presidente da República? Ô Flávio, se for para ser preparado, então o Bolsonaro também não é. As pessoas vão em cima disso. Não, mas vai uma distância grande. Não. Tanto é que no debate, ele não é bom para debate. Não, mas tá usando a situação para se aliviar um pouco. Como debate, talvez eu fosse lá e fizesse melhor do que ele, mas não como presidente. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu não tô querendo... Não estou falando de debate. Não, mas por exemplo, o Daciolo tem posicionamentos e contestações que ele coloca que as pessoas não analisaram. Aí ficou só o jargão, entende? O estereótipo que foi criado, que ele se permitiu criar. Mas ele teve coisas muito importantes que ele falou que as pessoas não tiveram conhecimento. E conhecimento de causa, cara. Ele morou fora, entende? Ele tem uma formação que as pessoas desconhecem. Então, ele mesmo se prejudicou por essa postura que acabou virando uma coisa caricata dele. Eu não sei se ele se prejudicou, entendeu? Cláudio, porque pra mim, eu acho que ele não esperava ser presidente. Não gosta de crente, acha que o cara vai ser aquele crentão ali bitolado e pronto. Eu acho que ele nunca acreditou que ele chegaria à presidência. Então, quando você já parte do princípio que eu vou pra lá e não vou ser presidente,
Eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém, eu falo o que bem quero e entendo. Forma. Nego quer taxar o Bolsonaro de homofóbico, disso, daquilo, tal. Não adianta, cara, é um sistema covarde. Aí nego taxa o cara, rotula o cara, e o cara não é aquilo ali. Mas querem botar na cabeça que vai voltar a ter ditadura, que o cara vai fazer isso, que o cara faz aquilo. Por quê? Porque é a forma do sistema eliminar o cara e permanecer no poder, cara. Porque ele tem votos. Se ele tivesse os 1% do Daciolo, ninguém criticaria, porque com 1% tu não vai a lugar nenhum. Por que ninguém se deu o trabalho? Não tinha 1%. Então, mas olha só. Teve mais do que os demais. Tá 1,5%. Mas por que ninguém se perdeu o tempo de ficar pegando as falas do Daciolo para dizer se era ou se não era? Porque ninguém estava levando a candidatura dele a sério. Então, ele perdeu o Agora, com relação, Cláudio, olha só, eu acho o seguinte, cara, com relação a essa questão da maçonaria, não há como você negar o poder da maçonaria. Sim. Isso é fato. Mas é fato. disso que eu falo. Sempre. E assim, a influência da maçonaria, ela é muito forte no mundo todo. Certo. Não é assim, eu falo sempre aqui, meu pai foi. Agora, a questão toda é o seguinte, você vai levar uma bandeira dessa para uma candidatura à presidência a troco de quê? Você vai ganhar o quê com isso? Naquele debate aqui com o Anderson e a Jossana, que ele falou da conspiração. Não é um debate que não tem retorno nisso, irmão. Ele não vai conseguir acabar com a maçonaria, não vai expulsar o Rotary Club, que é a entrada da maçonaria. E não vai trazer provas concretas. É isso que a gente está falando. Aí você vai, por exemplo, aí os humoristas caíram na perna dele, porque eu vou acabar com a sociedade secreta. Mas se é secreta, como é que ele vai acabar? Você entendeu? Ele foi na frente daquela empresa que o dono até apoia o Bolsonaro. E a mulher do cara é crente, cara. A Van. Que tem uma estátua da liberdade, ele dizendo que ele tinha que tirar aquilo, esse tipo de coisa. O Daciolo me perdoa, mas ele não é equilibrado. Ele não é equilibrado, ele tem uns 10 parafusos a menos, entendeu? Então, assim, não dá pra levar a sério um cara desse. Agora sim, o que o pastor Flávio falou é que ele foi levado como uma pessoa caricatura, então, assim. Não, eu mesmo falei. Até eu achei interessante isso, que tanto a direita como a esquerda achou ele engraçado, ninguém não gostou dele, todo mundo achou ele a rejeição dele era baixíssima. Agora outra incoerência da pesquisa. O Boulos falou dele assim, muito bom rever o Daciolo. Pô, Daciolo, a gente tava com saudade de você no debate. Glória a Deus. Aí levanta a mão. Então, assim, amém, foi uma figura. Porque assim, depois que o Bolsonaro saiu do debate. O Daciolo não tem cabeça para isso. Mas se ele tivesse, ele daria trabalho agora na próxima eleição na prefeitura. Ele daria trabalho até pro Bolsonaro, porque ele é um cara que, como ele é cristão, ele tem posições à direita na questão de costumes. A questão em termos de finanças, o brasileiro ele não é muito à direita na questão econômica, ele é muito à direita na questão de costumes. Os políticos não entenderam isso ainda. Tanto que já estão entendendo. Você chega pro o Haddad agora virou um cara de família. Ele é o único que apresenta e queria já entendeu. E dar esse direito. Então, tá indo na missa. Então assim, o Daciolo é um cara que ele teria um campo muito vasto para crescer. Por quê? Porque ele é conservador nos costumes, mas ele é o oposto do Bolsonaro. Ele é extremamente esquerdista na questão de cota, na questão... Porque ele tem uma formação de esquerda. Ele era pessoal. Então, assim, a questão econômica dele, ele é todo de esquerda. Ele é ultranacionalista, todo de esquerda. Então, assim, ele seria um candidato que teria um campo muito grande por causa disso. Porque os cristãos, como dizem aí, o afegão médio, o cristão médio, ele não tá nem aí pra questão econômica. Não. Ele não sabe que implica ele no quer bolso saber se o cara não vai liberar maconha, não vai liberar aborto. E nem a viadagem. É a pauta moral, entendeu? Então, assim, o evangélico médio, ele não tá preocupado com menos imposto, mais imposto, ele não tá preocupado com barreira fiscal, ele não tá preocupado com esse tipo de coisa, isso nem passa pela cabeça dele. Ele tá preocupado com kit gay, ele tá preocupado com liberação de aborto, ele tá preocupado com liberação de droga. Então o Daciolo tinha um campo muito grande para crescer. Mas como ele se deixou virar essa caricatura, acabou que ele ficou naqueles 1% ali, que bateu na Marina, bateu no Álvaro, no Henrique Meirelles e foi bom. Mas mesmo na área econômica, a visão esquerdista da economia já não tem mais o peso que tinha antigamente. Você vê que as propostas do Partido dos Trabalhadores, como rever a reforma tributária, nacionalizar
as empresas que foram vendidas, né, estatizar, melhor dizendo, isso já não tem a aceitação na sociedade que tinha no passado. Aquelas coisas assim que era bem ligada à esquerda. Porque as pessoas já perceberam que o Estado, ele é mais um mal do que um bem. E quanto maior e mais poderoso ele é, pior fica para o cidadão, porque mais caro custa. Agora, o brasileiro tem a sua culpa nisso. Por quê? Porque o brasileiro é uma pessoa totalmente despreparada para lidar com os problemas da vida. Então, ele precisa do Estado o tempo todo tutelando as decisões dele. Quando você pede auxílio ao Estado, você está, usando uma palavra que a esquerda adora, você está empoderando ele. Ou seja, o Estado está dizendo para você assim, tá vendo, seu otário? Como você não sabe resolver os problemas da sua vida, eu tenho que resolver por você. Por isso que eu tenho que te esfolar e arrancar tudo que você tem dentro da tua carteira. Entendeu? Então, no fundo, quanto menos a gente precisar do Estado, quanto menos a gente bater a porta do Estado para reivindicar qualquer coisa, mais inútil ele se torna. E se tornando inútil, ele pode ir desaparecendo do mapa. Mas a gente está no... Surgiu até um partido aí, né, que é o partido que é voltado só para isso, que é o Novo, né, do João Amoedo, que foi até muito bem votado, mais também do que nas pesquisas estava dando. Ele ficou atrás do Geraldo Alckmin. O candidato é uma pena. Não ter ido nos debates. O candidato do Novo em Minas, ele está se atrapalhando com algumas declarações dele lá e está correndo o risco de não levar. Eu acho que seria muito bom para a política brasileira um governador do Novo, né? Até para a gente... O Novo eu tenho um problema com ele, porque os liberais são assim. Os liberais, na economia, eles também são liberais nos costumes. Então, eles se assemelham à esquerda. Porque, assim, eles têm uma preocupação econômica, correta. Mas no que diz respeito à questão moral, eles são idênticos à esquerda. Tudo que passa pela esquerda passa por eles também, com raras exceções. Então, o meu problema com o Novo está por aí, porque nos costumes eles não são conservadores. E o brasileiro é conservador. O próprio Datafolha, ele já fez uma pesquisa nesse sentido, que 87% dos brasileiros são conservadores. Mas nós não temos um partido que nos represente. O cristão, então, ele é mais conservador que a média. Mas, e a gente não tem agora que a gente começa a ter alguma representação política. E aí eu vejo, outro dia desse, vendo a Globo News, ouvindo o debate, ele assim, bom, porque há uma onda de conservadorismo no país. Polarização, né? Acho maravilhosa a polarização. Onda. Nós sempre fomos conservadores. O que acontece é que botamos a cabeça para fora. Antes a gente não tinha como. E na verdade, o Flávio, hoje, o que está acontecendo? O fenômeno, voltando à nossa pauta, né, do debate, o fenômeno Donald Trump está provocando uma virada. Muita gente está tendo a coragem de assumir os seus posicionamentos a partir do que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Sim. Né? Sim. Ou seja, o Trump ele é de direita e é assumido e tem os posicionamentos dele bem definidos e tanto na área moral quanto na área econômica ele está sendo muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Você não vê isso aqui, né? Não, e isso na verdade está promovendo uma reviravolta até na Europa, né? Sim. A Europa está toda tendendo para a direita, né? Sim, você vê. Isso é um fenômeno que não é só brasileiro. Porque há no mundo todo uma desconfiança muito grande com relação à democracia. Ainda bem que os brasileiros em pesquisa mostraram pelo menos que 69% ainda tem na democracia a melhor forma de governo. Mas há uma desconfiança no mundo com relação à democracia, porque ela foi contaminada pela toda a pauta esquerdista. Então, há sim uma... E aí a mídia, o que a mídia diz? Há uma onda de direita, há uma onda de conservadorismo, como se isso necessariamente fosse ruim. A forma como eles transmitem a mensagem na matéria deixa subentendido que ser conservador é ruim, né? Que o bom é ser liberal, é assumir tudo aquilo que a esquerda quer que aconteça na sociedade. Todo projeto laboratorial
de um mundo perfeito que eles têm nas pranchetas, mas que na prática é óbvio que nunca deu certo. Agora, uma coisa, Bruno, que você disse aí, e que é assim, que é uma coisa que a própria esquerda divulga, é tentar fazer uma associação entre conservadorismo e ser de direita. E não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, lá em 1991, você não lembra disso, que você era muito garoto, quando o Boris Yeltsin, que é o sucessor do Mikhail Gorbachev, ele sofre um golpe de Estado na Rússia e tentam tomar o poder, inclusive um tanque atirou contra o parlamento russo, destruindo parte do prédio. Quem é que estava promovendo aquilo? Os conservadores. Porque Yeltsin era o que se poderia chamar de liberal. Mas quem eram esses conservadores? Eles eram de direita? Não, eles eram comunistas. Os conservadores eram aqueles que queriam manter o antigo regime. Então, conservadorismo não necessariamente tem a ver com a direita. Pode ser de direita ou não, mas a própria mídia mistura os conceitos para confundir, associada à esquerda, evidentemente. Acontece também esse fenômeno com a esquerda americana. Eles são chamados de liberais. Aqui no Brasil, quem é liberal é de direita, lá quem é liberal é esquerda. Exatamente, porque em 1930 eles tomaram dos liberais esse epíteto. Até então eles eram chamados de progressistas, ou esquerda. E aí eles passaram a se autodenominar liberais. Então a esquerda nos Estados Unidos tem esse nome de liberal, que é o oposto do liberal nosso assim. E foi muito bem lembrado por você, porque a gente tem que observar essas titulações segundo o local onde você está analisando. Porque quando você pensa em liberal americano, não tem nada a ver com o liberal brasileiro. Porque se você pensar em liberal americano, você vai pensar tipo o pessoal do Partido Novo lá nos Estados Unidos. Não, liberal lá é a esquerda. Né? Por quê? Porque ele tomou, e aí os verdadeiros liberais frouxos, né, que não honravam as cuecas que vestiam, permitiram que a esquerda tomasse deles o título de liberal. Justamente para confundir. Que é um título muito mais vendável do que progressista. Mas não tem. Mais óbvio. Você vê. E a esquerda. Soa melhor, né? Por isso que eu dizia lá no nosso grupo semana passada, lá no que a gente estava conversando sobre isso, que o comunismo é um erro crasso achar que comunismo é uma ideologia. Comunismo é um movimento, não é uma ideologia. Eles não têm nenhum problema de trocar de ideologia. Mas o movimento segue. Então, quando a coisa não está dando certo por um lado, eles trocam de nome. Né? É aquela coisa assim, era Fiesta, vira New Fiesta, era Civic, aí vira New Civic. Então, essa história de trocar de nome, né, para apagar um nome que está ruim, isso é a coisa mais nojenta que tem. Você vê, por exemplo, quando a palavra socialismo, principalmente a partir da queda do Império Soviético, né, e da derrubada do Muro de Berlim, um em 89 e o outro em 91, com a queda desse sistema, o que a intelectualidade, a inteligência esquerdista fez? Trocou de nome. Em vez de usar a expressão socialismo, cresceu o social-democrata. PSDB. Tá? Social-democrata. Então, o social-democrata é o antigo socialista com nome novo. Era SEDAI, agora é Nova SEDAI. Mas é a Nova SEDAI com os velhos problemas. Então, quer dizer, o que você faz? Você tira aquele rótulo. Por isso que eu digo que o comunismo como movimento, ele não tem nenhuma dificuldade de se reinventar o tempo todo. E ele está sempre trocando de bandeira. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Hoje eles estão brigando por essas tais supostas minorias. Negros, gays e tal. Amanhã eles podem eleger os careca. Não, porque o careca na sociedade, ele sempre foi oprimido pelos cabeludos. Eu falo desde o início, você é o meu presidente. Vamos defender os carecas. Então, aí amanhã eles trocam, a bandeira é outra. Porque esta maneira de chamar o calvo de careca é uma maneira preconceituosa e que diminui a importância do calvo na sociedade. Então não chamemos de careca, chamemos de calvo. Isso parece brincadeira, mas não fazem isso com preto e com negro? Por exemplo, nos Estados Unidos, o movimento negro
não se chama negro, se chama black. No Brasil você não fala preto, você fala negro. Mas no final das contas é a mesma coisa, né? Aí amanhã eles trocam. Não pode mais falar careca, porque careca é pejorativo. Não, mas você sabe que tem um movimento também que não gosta da expressão negro. Que dizem que dizem que a palavra negro é pejorativa. Nos Estados Unidos, que é o negro, lá é black. Não. Agora aqui trabalhava lá em casa, aqui tinha você uma menina não que trabalhava lá em casa. Aqui eu conheço alguns negros que defendem o fim dessa classificação da raça negra de ser chamado de negro. Porque dizem que negro é tudo que é ruim. Por exemplo, vala negra, né? A gente sabe o que representa. Tinha uma senhora que trabalhava... o preto, só um instantinho, Bruno. O preto, fulano ganhou uma grana preta. É uma coisa boa. Né? Então, o preto é bom combina com tudo. E o negro é ruim, você entendeu? Sempre existem as dissidências dentro dos movimentos, mas aqui ainda é majoritário você chamar de negro. Vou te dar a palavra, Bruno. Só para você ter uma ideia disso, aquela igreja que tem no centro da cidade, Igreja Católica dos Pretos Forros. Já tentaram trocar esse nome, quer dizer, dos pretos alforriados, né? Daqueles que recebiam alforria. Deixavam de ser escravos e aí tinha a sua igreja. Já tentaram trocar para a Igreja dos Negros Forros, para tirar o preto. Olha que importância que isso tem, trocar de negro para preto, de preto para negro. Fala, Bruno. Fala sério. Eu trazer uma pitada de inocência nesse debate aí, porque tinha uma senhora que trabalhava lá em casa. Aí a gente começou a conversar e tal, e ela falou assim, minha filha estava perto, eu tenho uma filha de 6 e uma de 3. Aí a Giovana, na época, tinha 4 anos, ela falou assim, não, eu sou negra. Ela é mais ou menos a cor do Orsino, um pouquinho mais clara. Aí a minha filha virou pra ela e falou assim, não, tia, a senhora é marrom. Marrom bombom. Na inocência, né? A criança falou, não, tia, a senhora não é negra não, a senhora é marrom. Mas ela disse certo, porque, veja bem, o pardo é que é a maioria na sociedade, não é o negro. Você vê que quando se fala de polarização, como você disse, quem criou esse nós contra eles foi o PT. E a esquerda sempre polariza a discussão, que é para jogar um contra o outro. Então, o Brasil é dividido entre brancos e negros. Não é. Não é. Aonde é que estão os pardos, que são 46%, tem mais pardo do que branco, porque essa é uma narrativa importada, essa é uma narrativa importada dos Estados Unidos. Sim, com certeza, é importado então, de lá. Então, assim, o Brasil ele foi colonizado de um jeito diferente. Houve, é fato, muito massacre ao povo negro, é fato isso. Mas o Brasil foi colonizado de um jeito diferente. Os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. E nos ingleses não havia troca cultural entre branco e negro. Não. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Então os portugueses já estavam acostumados com troca. A gente aprende na escola erradamente que chegou aqui, o branco português massacrou índio, massacrou negro. Não, o que aconteceu de fato foi uma miscigenação, uma mistura absurda. Por exemplo, a minha filha ela é branca, da minha cor, mas o avô dela era negão. Cabelão Black Power, o pai da minha esposa. A mãe da minha esposa é mais clara e a minha esposa é no meio. Mas como ela não gosta muito de sol e de praia, ela fica mais clarinha. Então, assim, no futuro a minha filha tem direito a cotas porque ela é neta de um negro. Sim. De raiz, cabelão Black Power, calça boca de sino. Então, assim, o que acontece no nosso país é essa importação dessa narrativa de que o Brasil é um país racista. Eu não acho que o Brasil... Eu não gosto dessa polarização. Eu acho que a polarização ela só interessa a ideologia de esquerda, né? Claro, não, eu acho que o que aconteceu, Orsino, acho que aconteceu é que não tinha uma direita no Brasil. Onde há essa o Brasil ele era cambota, ele só tinha esquerda. Agora apareceu uma direita, eles estão falando em polarização. Não é, eu acho que agora está se normalizando. Não, mas eu não estou nem falando, Bruno, na verdade, a minha fala da polarização, exatamente dentro disso que o Flávio está falando. Ou seja, não dá pra gente ficar criando essa coisa, os brancos contra os negros, o sulista contra o nordestino, a mulher contra o homem e tal. Essa é uma pauta que interessa aos partidos de esquerda. Mas eles fazem isso o tempo todo, desde Marx, porque é o dividir para governar. Porque quando você enfraquece um lado e enfraquece o outro, e você vai defender uma suposta minoria, você joga uns contra os outros de forma que eles estão brigando e você aparece no meio para dizer, sou eu que vou resolver. É igual essa questão, por exemplo, que foi muito prejudicial
a esquerda usou muito isso também, essa coisa da intolerância religiosa, né, que foi plantada de maneira proposital. Foi né? plantada. Essa questão, essa polarização também de evangélicos contra gays, foi algo que foi plantado propositalmente. Até porque, Orsino, a proposta do evangelho, que não faz acepção de pessoas e não nos torna melhores do que elas, pelo contrário, nós somos pecadores que fomos somos salvos pela graça de Deus. Agora o que acontece é o seguinte, é a falta dessa consciência do valor humano. Sabe por quê? Porque, por exemplo, minha avó era baiana, de cabelo tipo bombril, e, rapaz, eu nunca tive crise com isso. Na minha certidão tá a minha cor branca. Mas não há. Mas não existe, sabe por quê? Porque é a dignidade do ser humano, cara. Não existe isso na sociedade, o ser humano não pode ser, essa distinção. Não pode ser, sabe, dividido pela cor, pela condição social. Ou seja, então as pessoas que deveriam não dar ibope a isso. Ó, não vem com esse discurso que você está usando isso para sua intenção maligna de poder. Mas então, mas quem é que faz isso? Das pessoas, entende? Mas quem é que faz isso? Olha só, na sociedade brasileira nunca houve essa divisão. A esquerda traz artificialmente essa divisão que é catapultada pela grande mídia que está na mão dela. Então você pega um caso, e existe, a gente sabe que existe, né? Por exemplo, eu tenho diversos casos desses assim que eu conheço, posso relatar diversos, da empregada e da empregada doméstica querer pegar o elevador social e o porteiro chegar e dizer assim, não, você só pode ir para o elevador de serviço. Aí você pega isso aí, você pega um caso que é concreto, que é verdadeiro, é aquilo mesmo. Aí o que você faz? Você pega aquilo, joga na televisão, tá? E dá uma ênfase como se aquilo ali fosse um padrão. Como se aquilo ali acontecesse a todo minuto. Não é? Então o que acontece? Você começa a colocar grupos antagônicos, que eles não viviam em antagonismo, mas agora passam a viver um antagonismo artificial, criado pela ideologia esquerdista e fomentado pelas grandes redes de comunicação. E aí você começa a criar essa coisa. Por isso que eu digo, a esquerda, o comunismo de um modo geral, ele nunca morreu, não vai morrer, porque ele tem um poder enorme de se reinventar. Se amanhã eles perceberem que as pessoas não estão mais aí para essa questão de preto ou branco, aí eles botam careca contra cabeludo, gordo contra magro, entendeu? Eles vão trazer outras polarizações, alto contra baixo, que os baixinhos na cidade estão na prejuízo, Flávio, e por aí fora. Nesse aspecto, eu acho que, com todo respeito, né, ao pastor Silas Malafaia, eu acho que o Silas ele acaba dando mais combustão para esse processo. Olha o Twitter que o Silas soltou ontem. Eu particularmente não gosto dos posicionamentos da Miriam Leitão. Não acho. Nessa questão do Bolsonaro, ela está dizendo que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Aí o que acontece? A Miriam é da minha cidade. Não, né? A Miriam é da minha cidade. O irmão dela já foi meu professor, o Cláudio. Mas eu não gosto dos posicionamentos dela. Eu acho que a Miriam, ela extrapola. Mas aí o Silas vai lá no Twitter e fala, marca a Miriam no comentário e fala, cala a boca, Miriam Leitão, cala a boca. Pare de escrever asneiras. Nem com as vergonhas que passou no primeiro turno, essa jornalista esquerdopata não aprende. Vai passar mais vergonha. Ou seja... Essa forma de se expressar, começar por aí. Pois é, cara. O princípio da educação eu não sei pra que o e da postura de um líder. Não, concordo. Da postura de um líder. Isso é no mínimo desrespeitoso. Ou seja, já cria totalmente uma versão. Até quem não concorda com ela. Porque ela tem que ser respeitada. A opinião, o direito dela, ainda que seja pelas convicções. Não, e outra coisa, Cláudio, vamos mais além. Dela. Ele não mata a cobra e não mostra o pau. Em quê? Quais são as opiniões dela que ele tá... Eu não sei, teria que trazer um comentário. Um tweet é pegado aí, destacado, mas geralmente o Twitter tem a sequência toda, tem que ver a sequência, o que ela tá falando, exatamente. Tem que ver em que pé que tá a conversa. Eu acho que você citar um tweet e descer o pau é fácil, tem que ver eu não sei o contexto, tem que ver Bruno, porque mesmo os ânimos se exaltam. Cala a boca, não se manda ninguém calar a boca. Bruno, de qualquer forma, quando os ânimos se exaltam. De qualquer forma, eu tenho essa parte aqui do tweet que printaram e me mandaram. Mas o que... Você nunca mandou ninguém calar a boca, Cláudio?
Peraí, ele é um líder de expressão Vou perguntar de novo, mundial. Você nunca mandou ninguém calar a boca? Dessa forma não. Dessa forma não. Eu acho que não. Dessa forma não. Precisa não. Dessa forma não. Não, é a maneira Ô dele Bruno, aí você tá querendo Bruno. defender o Silas pela sua identificação com ele e achar que isso é normal. Não é, pô. Eu não sei em que pé tava a discussão, em que pé tava a conversa. Mas não justifica, Bruno, não interessa. Eu não vejo eles mandando alguém calar a boca, não justifica. Não justifica. Eu acho que o. Você nunca chegou numa pessoa e falou, cala a boca, você tá falando besteira. Nunca falou isso. Assim, eu sei, olha, eu sei que você. Mas que esse tom, ele escreveu, mas olha cala só, a boca. Ponto. Olha só. Você só tá falando besteira e passando vergonha. Bruno, só sei de uma coisa. O Silas está se perdendo. O Silas está se atrapalhando. As igrejas dele estão sofrendo baixa por isso. Conheço muitas pessoas que estão saindo da Advec por conta dos posicionamentos do Silas. Né? Você tem uma galera que bate palma para tudo que ele faz e meu pastor, mas tem uma galera que já faz, pô, peraí, tá passando da conta. Eu não vejo isso não, só tô vendo ele abrindo igreja em Lisboa, abrindo igreja tudo quanto é. Mas tem muita gente saindo, Bruno. Tem muita gente saindo, Bruno. Tem muita gente saindo. Sempre que eu tô aqui, o Orsino leva o debate pra esse lado. Não, eu sei que você tem suas agendas lá, não precisa se... Entendeu? Mas é o seguinte, irmão, tá perdendo muita gente, sim. Tem muita gente saindo da Advec, sim, por conta dessas maluquices dele. Não, mas assim, ele tá se atrapalhando. Ainda que concordando com o Bruno, ainda que você um dia tenha falado assim, olha, cala a boca, você tá falando besteira. Uma coisa é quando você diz essa frase numa discussão verbal, aonde aquilo sai quase que de imediato, não deveria, mas sai quase que como numa resposta do outro. Outra é quando você escreve, porque quando você escreve, a coisa passa pela tua mente até chegar nos teus dedos. Então, quer dizer, você deveria pelo menos ser mais moderado nas palavras. Por quê? Porque aí até aquilo que você está falando, que está correto, você perde a razão no momento que apela para expressões que não são convenientes. Eu tenho Twitter, o Twitter é a rede social uma das que eu mais tenho visto, ainda mais em tempos de política, assim como a nossa. E, cara, isso aí é absolutamente normal no Twitter. Se você entrar no Twitter, o tempo todo é um mandando outro calar a boca, são os ânimos exaltados. Eu não conheço isso é normal. Deixa eu dar um exemplo aqui que você participou. Eu tomei um prejuízo trabalhando um produto, a pessoa me deu um calote. Eu mandei o texto pro Flávio ver, que aquilo era uma forma de prova a meu favor. Eu tive que pesar as minhas palavras para não perder minha razão, cara. E o cara me deu volta, me deu calote. Eu podia sair, meu irmão, ser um safado, canalha, pilantra, 7-1, bababá. E não, mas eu fiquei ali, por favor, com educação e bababá. Por quê? Porque eu não ia perder a minha razão. De qualquer forma. E eu sou um pastor. Agora, eu não sou o Silas, não tenho a projeção que ele tem para chegar no Twitter e mandar uma repórter como pega o texto nesse processo. Exatamente, mandar uma Miriam Leitão cala a boca. É pedir para ser realmente rejeitado, cara. Olha, então, e cadê o testemunho? Ao invés de atrair as pessoas... Pega aí, Bruno, na sequência do Twitter aí, vai lá. É até bom saber, eu não conheço esse Twitter, nunca usei, não sei nem como funciona. Mas depois de saber que é assim que o pessoal se expressa lá, agora aí eu quero ficar sem saber mesmo. Bom, vamos lá então. Acho que é o estilo Trump que tá pegando aí pra todo mundo, né? Todo mundo quer ser Trump agora. Mas tão longe, hein? Tão longe. Vai uma distância grande. Abriu de cara aqui o Twitter de um general. O general Paulo Chagas concorreu ao governo de Brasília. O Twitter dele é assim, ó. É só pra vocês terem uma ideia de que no pé que o Twitter é... Haddad pergunta, por que Bolsonaro foge dos debates? Salve essas agendas lá, Bruno. Eu respondo. Não é não, assim. Eu não preciso. Mas quem é esse general? Assim, você fala que eu tenho... Não, o Orsino fala que eu tenho interesse. Mas ele também tem interesse na questão do lado dele. Porque o Samuel Malafaia fez propaganda aqui, prometeu algumas coisas pra ele, prometeu algumas coisas pra você, não cumpriu. Depois que não cumpriu o que te prometeu, tu vira nos caras e bate neles. Olha só. No olho dos outros é refresco, né? No olho dos outros não. No olho dos outros é refresco. A época que o Samuel... aí não é pastor. Não deixou eu concluir ainda o tweet do cara. Não é que você quer levantar uma bola pra justificar o que o Silas fez. Vai no tweet do Silas. O meu eleitor, Haddad responde, o meu eleitor é doente mental. Conclusão, o eleitor do Haddad é doente mental. Mas cadê o tweet do Silas? Ele é uma referência cristã? Eu tenho que achar. Ele é uma referência cristã, entendeu? Esse político. Então assim, bota a pesquisa aí, Varô. Bota a pesquisa aí. Ele é o Silas. Bota a pesquisa aí, irmão. Não, olha só, o Bruno falou algo aqui
há quase 30 anos no programa. O que acontece? Quando o Samuel... Aí, tá vendo aí? Olha só. Não, assim que a gente vai descobrindo as coisas. Olha só, Bruno, a minha questão com Silas não é pessoal, é ideológica. Eu não tenho problema com Silas e com Samuel por eles terem me prometido coisa que não cumpriram. Na verdade, eles fizeram o que todos os políticos fizeram comigo. Tanto que hoje eu não quero mais assunto com político nenhum. Né? Ele é mais do mesmo. Para mim, Samuel é mais do mesmo. Você não depende e Silas está no mesmo balaio, é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu não tenho problema pessoal. Tanto que, mesmo depois deles terem feito isso, eu fui em Brasília. O Flávio é testemunha disso. Quando o Silas fez aquela manifestação contra o PL 122, eu fui lá em Brasília, porque eu achei legítimo aquele momento. Aquela causa naquele momento eu achei legítima. Agora, a coisa foi se desviando para uma direção que eu pessoalmente não concordo. Não acho legal. Se a gente fizer uma enquete, eu tô falando porque as igrejas aqui de Jacarepaguá, eu já não vou falar que eu preguei em todas, mas em muitas. E eu preguei em muitas igrejas, as igrejas aqui em Jacarepaguá, igrejas, assembleias, comunidades, preguei muito lá no Orce, preguei em muitas igrejas. E todas as igrejas que eu vou, que as pessoas ouvem com assiduidade o debate, não sou eu, as pessoas fazem referência disso. Pastor Sino tem uma cisma com o pastor Silas. Não porque tem cisma com ele, não. Bota uma enquete aí, Não. Isso não sou eu que tô falando. Não, mas é questão de posicionamento. Isso é o que o povo percebe. Mas ideologicamente eu tenho mesmo. Ideologicamente eu tenho mesmo. Então pronto, bota a pesquisa aí. Como é que foi o resultado da pesquisa e debate hoje? Isso eu falo rasgado. Não tenho nada contra o Silas, pastor, homem de Deus, empresário, pai de família. Isso eu não posso falar. Agora, a questão política dele, irmão, é no mínimo estranha. Não. Bruno, na semana que eu entrevistei o Bolsonaro aqui, o Silas estava brigado com o Bolsonaro. Sim. E usou o púlpito para falar que integridade não era tudo. O Silas estava rasgando o Bolsonaro direto, fazendo vídeo direto, batendo o Bolsonaro. Isso foi visto. Quando ele percebeu que o Bolsonaro estava crescendo, que o mesmo Bolsonaro sem ele, ganharia, ele voltou atrás. Isso aí é contra fato no argumento. Irmão, aí é muita incoerência para uma pessoa só. Me desculpa, mas eu não consigo acreditar que a questão do Silas é ideológica. Eu já estive aqui na rádio e eu vi você batendo de perna de 3 em Bolsonaro. E eu era zoado nessa rádio quando eu tentava defender ele. E continuo batendo. Entendeu? Eu tô falando disso. Naquilo que aí depois que ele veio aqui, você já mudou de opinião. Ele não veio aqui, não. Foi uma entrevista, ele já mudou de opinião, aí começou a ser mais ameno. Então, assim, as pessoas não têm opção de mudar. Olha só, o Bruno, a questão, as coisas que o meu posicionamento em relação ao Bolsonaro, a minha preocupação em relação ao Bolsonaro, não mudou não, tá? Eu continuo com a mesma preocupação. Agora, entre Bolsonaro e PT, voltar ao poder, 1000 vezes o Bolsonaro. Primeiro turno o senhor votou em quem? Pode declarar o voto? Já declarei aqui, eu votei no Bolsonaro. Ah, tá. Eu não votei. Eu falei que eu ia votar. Você não me perguntou? Eu votei nele. Eu até na parede eu falei, eu assumo. Eu votei nele. Tem agora, meu voto. O que... É questão de personalidade. As questões, Bruno, em relação a ele, as minhas preocupações lá de trás permanecem. Não mudei não, tá? Quais são as preocupações? Eu tenho preocupação com relação a como é que vai ser um governo Bolsonaro. Não sei. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Eu acho que essa questão... Ele já jogou pra fora aí coisa de uns 10 ou 8 ministros que vão ser. Já deu uma lista. Cara, mas assim, o Bolsonaro, o que acontece? Qual é a minha preocupação com o Bolsonaro? O Bolsonaro... botar uns 2, 3 generais o Bolsonaro é um político... O Bolsonaro é um político que vestiu uma roupa de não político. Ele vestiu uma roupa de não político, mas ele é político. Ele é parlamentar há 28 anos. Eu acho que ele vestiu uma roupa de conservador. Acho que assim, ele vestiu até uma roupa que ele não tinha de liberal na economia, que ele era mais que ele era mais soberanista. Qual é a minha preocupação? Você começa, por exemplo, hoje, a partir do momento que Bolsonaro foi eleito, porque uma coisa é o cara candidato, outra coisa é quando ele assentar na cadeira. Mas o que eu penso, Orsino, é a autenticidade dele. Eu acho que pelo menos não tem máscara. Não.
A autenticidade dele. Isso é uma coisa que isso me impressionou nele. Sim, a simplicidade, nesse aspecto, a acessibilidade. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele é aquilo ali. Agora, o que me preocupou com ele, e aí vocês já deixaram as manifestações de vocês aqui a respeito, a minha questão não é ele, porque autenticidade ele tem, eu vejo que tem motivações corretas, é um cara íntegro, verdadeiro. Minha questão é quem agora está do lado dele, porque é assim que funciona o sistema. E amanhã ele pode ser mais um. Aí eu lembro do debate aqui antes com a Jossana, que ele achou que não foi realmente, se existe conspiração, não foi a esquerda que mandou esfaquear, não. Então essa que é a questão. Quem está do lado dele? Porque da mesma forma quem estava do lado da Dilma, hoje está do lado dele. É a poderosa aí. Então, meu irmão, minha preocupação é essa. Amanhã ele pode ser apenas um bucha. Só isso. E aí, por isso que a vida dele está em risco. Minha posição é essa. Com muita clareza. Tem menor dificuldade de entender isso. Eu acho até que é uma conspiração ainda. Que a coisa é séria, não é poder. Eu acho isso. É poder, cega. Eu acho isso, que poder é uma conspiração para matar ele. Tá entendendo, senhor? De repente, essa facada aí foi até um livramento dele sofrer tomar um tiro, uma coisa mais grave. Não, pelo contrário. É uma sinalização. É só uma sinalização. Ganhou gente, a comoção. Nós não temos que perder. Não se preocupar com isso não, que os Estados Unidos já tiveram 4 presidentes assassinados e continuam de pé. Se tiver que acontecer, vai, pronto. Bom, vamos lá, Bárbara. Mas aqui tá caída muito tempo. Vamos falar do Trump. Que nunca Estados Unidos é Estados Unidos, pô. Vamos falar do Trump. Deitado em berço esplêndido. Aí fica roncando aí, babando. Vamos de participação, então. O Bruno desistiu, mas eu vou procurar o tweet do Sila aqui. Vamos de participação, então. Pra ver esse negócio direito. Só Jesus, cara. Aí o ouvinte vai falar o que eu já te falei aqui. Não sou eu que falo, é a constatação. A gente está perguntando para o ouvinte hoje se ele acha que o Trump foi bem sucedido neste episódio. Sim ou não? Que episódio, gente? Esse da Justiça da Turquia, que acabou decidindo liberar o pastor americano, que foi preso no país logo após o Trump se pronunciar, né? Pedindo então para que ele fosse liberado. A Lidiane Dutra diz: concordo. Aí ela diz o seguinte: quero muito ganhar esse kit da rádio. Gostaria também de saber de vocês o que vocês acham da covardia que a imprensa e o Paz estão fazendo com o Wilson Witzel. Não entendi, fala de novo. É próprio dela e dele. Gostaria de saber o que vocês debatedores acham da covardia que a imprensa e o Eduardo Paz vem fazendo com o Witzel. Posso falar rapidinho? Primeiro, fala, Cláudio. Paz foi prefeito, meteu o pé para os Estados Unidos, né? Tá aí a obra do BRT esfarelando. A questão lá da ciclovia, que houve 2 mortos. Ou seja, aí agora volta com bom moço, bom gestor, com esse Não, mas discurso. com relação ao Witzel, o que ele está fazendo? Sim, ele usa a mídia o tempo que ele tem, assim como o PT tem a maior parte do tempo contra a questão do Bolsonaro, e usa em verdade, que é próprio da Globo, a mídia que... Eu queria saber que covardia é essa que está sendo feita. Não sou a favor do Eduardo Paz, não. É porque eu estou por fora. Em verdade. Até que a Globo e o Paz fazem contra o Witzel. Sim, mas que covardias essas? Sim. São as inverdades a respeito do cara. Não sei. É mais fácil falar de verdade do Paz, de assassinato de reputação que o PT fez com a Marina quando na eleição passada presidente, esses ataques absurdos aí. Entendi. Então, e tem que lembrar da farra do Guardanapo, que ele é amigo do Cabral e do Lula. Tem que lembrar disso tudo, pô. Então ele não vai votar nele não, né, Cláudio? Claro que não. Claro que não. Só pra... Achei aqui o Twitter. É aquilo mesmo, ele não escreveu mais nada não. Tá, Bruno? Tá aqui, ó. Abriu o Twitter dele, ó. Vocês são muito inteligentes nessas coisas. Eu não sei nem como é que funciona. Não tem discussão nenhuma aqui. Entendeu? Eu falei a parada, eu falei a promessa não cumprida lá atrás, tocou no coração dele. Não, ele veio e deu uma paulada. Eu vou fazer uma oração pelo senhor, porque... Não, ele veio aqui e deu uma paulada solta na Miriam, não tem discussão nenhuma. Eu não consegui entender em função de quê. Poderia ser mais só, querida Miriam, admiro o seu trabalho, respeito suas convicções, mas, entretanto, porém, todavia... Não, mas olha só, acho que a questão era matar a cobra e mostrar o pau. Sim. Não só mostrar o pau. Sim. Entendeu? Então ele falou isso em função de quê? Mas lá no próprio Twitter dele mesmo, a galera já caiu pra cima dele, ó. O cara do Twitter veio assim. O Bruno tá ligando pra ele. Ó, isso é jeito. Olha só, debate, o debate virou outra coisa, não, calma aí, Bruno. Calma aí. Aí, ó.
O cara falou assim, isso é jeito... Olha a azeitona rindo ali pra caramba ali, ó, de você, assim. Olha só, irmão, olha o nível, Flávio, olha né? o nível, olha o que o Silas arruma. O cara falou assim, isso é jeito de um pastor falar com a mulher? O que pesa é o panaca. É o pastor, irmão. É o PR. Que panaca. O cara falou assim mesmo. Irmão. Aí o outro falou assim, isso é jeito de falar com um pastor? Aí o outro já rebateu o outro, né? Que chamou o Silas de panaca por ter falado com a Miriam desse jeito. E aí é desnecessário, cara. Porque eu acho que isso não contribui com nada. Você partir pro xingamento, sem dizer necessariamente o que a pessoa fez, disse, ou sei lá, porque se ela aponta uma coisa qualquer, por exemplo, ela dizendo que o Brasil vai se tornar ingovernável com Bolsonaro. Miriam Leitão, ela tem dado inúmeras declarações dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Então, tem um vídeo do filho dela entrevistando o Bolsonaro, que o Bolsonaro fala algumas coisas, tem uma discussão com o filho da Miriam Leitão. Então, assim, Mas enfim, vamos pro debate do Trump. Eu acho que ela ficou mordida com ele. Vamos pro debate do Trump. Eu acho que ela ficou mordida aqui na rádio. Ô, Bárbara, você me chama pro debate do Trump, aí cai Malafaia lá mesmo. Toda hora. Pô, não é possível, cara. Um tempão que eu não venho no debate. Mas quem é que dá mais ibope? É o Malafaia ou é o Trump? Não, o Malafaia dá ibope. Aí, tá vendo? Então tá explicado. Malafaia dá mais ibope que o Trump. O patrocinador. Então. Vendedor, tá vendo? Tá vendo? Depois eu vendedor. Vai, Bárbara, vamos lá. Então, o Rodrigo Santos diz, sim, gostaria de saber nas pesquisas do Rio quem está na frente para o governo. Alguém sabe? Do segundo turno? É. Eu não vi ainda nenhuma pesquisa do segundo turno. Então vamos lá. É o Witzel, né? Vai sair uma hoje, né? Vai sair uma hoje. Na live, o Armando José Ribeiro, que também é nosso debatedor, falsa ou verdadeira? Diz o seguinte: Trump, ao jeito dele, conseguiu imprimir melhor a diplomacia americana que o Obama em seus 8 anos. Lembrando que, em comparação, até o momento, o Obama instigou muito mais as ações armadas do que o Trump. Comparativamente, as ações de Obama, Trump é um pacifista. Em relação ao Obama, né? Sim, ele acha que o Trump é mais pacífico. Pode. Porque os Estados Unidos até o momento não se meteu em nenhuma guerra, né? Dele contra ninguém. Eu acho que fica muito na retórica, né? Não, mas eu concordo com o ouvinte, assim, que as medidas que o Trump tem tomado, ele tem chegado aos objetivos dele de uma forma mais assertiva do que o Obama. Você vê o rompimento do acordo com o Irã, porque o Irã não estava cumprindo nada, né? Essa questão do Erdogan também, que ele apertou e o camarada entregou ao pastor. Então, quer dizer, as sanções econômicas dele têm sido mais eficientes. Nesse aspecto, eu tenho uma tendência a concordar com o ouvinte. Então, vamos continuar aqui. A Ângela Assunção da Silva diz que sim. A Fátima Muratori diz sobre o tema da pesquisa, eu creio que sim. Cristiano Antônio Neyman diz: o racismo começa quando a pomba branca é da paz e a galinha preta é a da macumba. Pior que é. No WhatsApp, o Rodrigo Danil diz: o Trump fez o certo e o certo é o certo. A Carolina Oliveira diz que sim. O Israel diz sim. Trump hoje é um diferencial no cenário mundial, onde tem grandes influências e capaz de mudar economicamente um país. Pergunte ao Flávio se ele mudou de ideia. Se mudei de ideia a respeito de? Não sei. É porque vocês vão debatendo e os ouvintes vão participando. Ele está falando da pesquisa? Momento. O ouvinte está falando o quê? Fala aí de novo. Não, ele disse assim, o seguinte: a opinião sobre a pesquisa do dia é sim. E aí ele diz que o Trump é um diferencial no mercado mundial, né, no cenário mundial, porque ele tem grandes influências e é capaz de mudar economicamente um país. E aí ele disse assim: pergunte ao Flávio se ele mudou de ideia. Não, eu não mudei de ideia. Com relação ao Trump, não mudei de ideia. Eu acho que o Trump é um grande presidente. Aliás, no momento, ele é o meu presidente. Se eu tivesse que escolher alguém no mundo para ser meu presidente, seria Donald Trump. Assim como se eu tivesse que nascer de novo, eu gostaria de ser filho da Margaret Thatcher, tendo como pai o Ronald Reagan. Ou então Winston Churchill. Mas, dos tempos de 50 anos para cá. Mas eu acho que o Trump faz um excelente governo nos Estados Unidos, embora a grande mídia, tanto a americana quanto a brasileira, que é uma cópia da de lá,
só dá ênfase a notícias negativas. Eu não estou dizendo que ele acerta em tudo e não é isso. Ele erra como qualquer ser humano. Mas as virtudes do governo dele, elas não são de nenhuma forma divulgadas. Então, toda vez... Isso já foi até alvo de pesquisa. Por exemplo, a CNN nos Estados Unidos, 90% do tempo dela é falando de Trump e do governo. 82% do tempo falando mal. Entendeu? Não precisa dizer que CNN é uma espécie de PT de lá, da mídia americana. Então, qual é a imagem que você passa para as pessoas? Que Trump é um péssimo presidente. Não é. Não é. Hoje os Estados Unidos está vivendo a melhor fase dele nos últimos 16 anos. É o período que os Estados Unidos está passando agora, de pleno emprego. Em abril, tinha 6 milhões de vagas que não conseguia gente para preencher nos Estados Unidos. Né? A renda média anual do americano subiu $1.500 em 2 anos, enquanto que ela levou quase 18 anos para subir $1.000. E no período dele, em menos de 2 anos, subiu $1.500. Então, assim, eu acho que o governo Trump está tendo grandes e poderosas vitórias, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. No entanto, o que a mídia dá destaque? Só dá destaque a coisas ruins do governo dele. Como agora o juiz da Suprema Corte que entrou, que era nomeado por ele, que foi acusado de vários escândalos sexuais. O cara tem 58 anos, coisa que aconteceu na época da universidade. E aí apareceu mulher para dizer que ele trancou ela, fez, aconteceu, não sei o que e tal. Aí aquilo jogaram tudo nas costas do Trump, como se o Trump fosse culpado dos erros do cara enquanto ele era estudante de direito. E outra coisa, pelo amor de Deus. Quem acusa isso são os mais libertinos no que está de sexualidade. Pois é. Não dá para entender. Pois é, então assim, é esse tipo de notícia que vai passando para as pessoas de uma forma sempre que o Trump é um cara maluco, autoritário, entendeu? Mas vai para os Estados Unidos hoje e pergunta não à mídia. Você não vai perguntar para a CNN, para esse pessoal. Você vai perguntar para o povo o que eles pensam do governo Trump. Você vai ver que é uma coisa que destoa totalmente daquilo que a mídia acha. Interessante que o melhor feedback é das pessoas que não gostam dele, os americanos que não gostam dele, entende o seguinte: não gosto dele, não concordo com ele, não aceito a pessoa dele, mas tem que reconhecer. Tá fazendo. Então, contra fato não argumenta, irmão. Fazer o quê? Simples assim. Então, deixa eu só continuar aqui que a gente ainda tem mais participações e já estamos em cima do horário, né? O Wallace Monteiro diz: sim, Trump está fazendo um ótimo trabalho, desbancando a imprensa e a oposição esquerdista. A Maria de Fátima também diz que sim, que do jeito dele, né, ele está conseguindo tudo que ele quer. No telefone, a gente teve a participação da Maria das Dores, da Marluce, da Andréia também, achando que sim. E a gente tem 3 áudios do Cristiano Neyman, do Agostinho Gama. Agostinho Gama não, Agostinho Gama é o nome da rua. É mole, vou só olhar aqui o nome do ouvinte, que eu devo ter informado o nome da rua e vou ter que... Do Cristiano Neyman, mas eles falam os nomes no áudio. De um outro ouvinte e do Abelardo. Por falar em outro ouvinte, gente, ontem quero agradecer, né? Foram vários ouvintes ontem lá na igreja. E teve um bocado de ouvinte que falou: manda um abraço pra... Rapaz, mas eu esqueci o nome de todo mundo. Tem que anotar, você não sei a idade. A idade chega a ficar ruim, né? Até um, né, que você ligou pra mim, né? Teve um que tava lá também, né? Falou contigo, o Paulo. O Paulo eu lembro, que ele foi lá, conversou comigo, ligou e tal. Mas teve um ouvinte especificamente, que eu esqueci o nome dela, que ela falou: fala de mim amanhã lá. Mas eu esqueci o nome dela. O ouvinte, pronto. Você que esteve ontem na igreja. Mas ela sabe que eu lembrei dela. Esqueci o nome dela, mas lembrei dela. Então, é Edson, Cristiano e Abelardo, viu? Já acabei de conferir aqui. Vamos lá. Alô, Rádio Betel, alô, Bárbara, alô, Pastor Ocindo, mesa debatedora, um abraço para todos, que Deus os abençoe. Eu acho sim, a minha opinião é sim, porque o presidente Trump, ele tem muitas condições para negociar qualquer coisa na face da terra, né? Porque a economia do país, né, do país norte-americano é uma das melhores economias do mundo, né? E trabalhar com muito dinheiro, de uma certa forma, facilita qualquer negociação, né? Levando-se em conta, prioritariamente falando, é que
também quem decide por tudo, na verdade, é Deus, né? Apesar de tudo, o moço aí, ele é um pastor, né? E Deus sabe o que faz, né? Deus sempre guarda aqueles que são dele, né? A minha resposta é essa, né? A minha resposta é que sim. Muito obrigado. Meu nome é Edson da Agostinho Gama e eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, queridos. Eu sou Cristiano Neima, ligadinho na Betel aí através da internet. E, amados, eu me alegro muito com essa notícia. Mais uma vez o Trump acertou em uma de suas decisões. É claro que ele errou em muitas outras, mas os acertos têm sido muito mais notórios. E é um fato que comprova que política e religião realmente se misturam, né? Porque as pessoas precisam defender ali os direitos de todos, e principalmente o direito de atrocidades que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vou prender o fulano de tal que é de uma religião diferente da minha. Enfim, isso é uma injustiça. Em outras visões, né? As pessoas falam assim, mas vamos espiritualizar a coisa aí, vamos dizer que Deus queria que ele fosse preso, que ele fosse morto, enfim. Aí já é outro ponto da discussão. E, pastor Sino, eu vou fazer uma defesa minha aqui, porque semana passada o senhor falou que minha pesquisa estava furada, né? Mas o que aconteceu com o Magno Malta aqui no Espírito Santo foi uma coisa que o pessoal chama de soberba. Todos os jornalistas aqui estão falando. Por quê? Desde o começo da eleição, ele apareceu lá em cima das pesquisas no topo. Porém, foi reduzindo, até que um dia antes a pesquisa eleitoral apontava ele já perdendo para o candidato que foi eleito, o Fabiano Contarato, que, né, teve mais votos do que a Marina, teve 1.200.000 votos, teve mais de 100 mil votos a mais que a Marina, que é candidata no país todo. E o que aconteceu? O Magno Malta, né, no mês derradeiro ali da política, né, antes da eleição, ao invés dele investir pesado, ir para a rua, né, fazer o boca a boca ali, né, o corpo a corpo, boca a boca não, gente, me perdoa. Ele simplesmente relaxou, foi fazer propaganda para o Bolsonaro em outros estados e aí deu no que deu, né? Perdeu, tipo assim, teve mais de 500 mil votos, mas não foi suficiente para poder se eleger, já que os dois candidatos que ganharam levantam exatamente as mesmas bandeiras do Magno Malta. A diferença é que eles apareceram mais e o Magno Malta achou que já estava eleito e não precisava mais. Enfim, um abraço. Olá, boa tarde, pessoal. Sou Abelardo, falo de Campo Grande. Eu acredito nas ações do Trump. Ele é patriota, sempre afirmei isso. É patriota, ele faz pelo povo americano. Doa a quem doer. Ele luta pelo povo americano. Então eu acredito, eu não tenho acompanhado, tenho viajado, e as notícias eu só sei pela Rádio Betel. Né? Não tenho escutado Rádio Betel esses dias, não tenho acompanhado sobre esse noticiário, ok? Mas tenho certeza que as atitudes dele foi somente para favorecer o cidadão americano, no caso esse pastor aí, né? Isso aí, eu sou a favor dele, não tem jeito. Ele é um Bolsonaro na vida, é isso aí, gente, ok? Um abraço, fica na paz aí. Muito bem, ô Cristiano, tá explicado, né? Que eu falei que o trabalho de campo do Cristiano lá foi furado, né? Em relação à questão do Magno Malta, né? Malta. Mas o Magno realmente ele focou muito na campanha do Bolsonaro, né? Inclusive esse lance do esfaqueamento, ele ficou com o Bolsonaro no hospital, enfim. Isso com certeza prejudicou muito a campanha dele lá, né? Pode ser. Isso é fato. E aí, talvez também, Ursino, como a gente viveu, vice, né? A gente viveu um período estamos vivendo um período de muita renovação. Talvez ele tenha sido identificado como alguém que já precisava de sair de campo e dar lugar para o novo. Assim, as pesquisas disseram eram 58 senadores. Desses 58, 53 tentaram a reeleição, que iam perder o mandato agora. Desses 53, só 8 foram reeleitos. Aí você vê figuras na política nacional como Romero Jucá, você vê figuras como Edson Lobão, você vê figuras que mandam no estado inteiro, como a filha do Sarney lá, Rosiane Sarney, que manda no estado do Maranhão. Então, assim,
há muitas figuras aí que ficaram do lado de fora. Você vê Lindenberg, Dilma Rousseff, que estava em primeiro na pesquisa, não entrou. Então, assim, o povo clamou por uma renovação. Sim, pelo novo. Então, muita gente dançou. Eu acho que ele e não até foi nem... quem é bom, como pra mim o Magno Malta saiu. Fazia um bom trabalho, também sempre achei, mas entrou até um cara no lugar dele que é mais ou menos o perfil dele, que eu não sei se... Acho que o nome do cara é Arthur Duval. É isso que o Cristiano falou. É um camarada que ele vem com a mesma plataforma, né? Ele é militar, ele é o treinador da SWAT americana. É um cara muito preparado nessas pautas de segurança. Ele tem um intercâmbio internacional muito grande, treina SWAT, treina polícias em outros países. Então, assim, alguém com esse perfil é mais ou menos o perfil dele. Enfim, então, assim, o cara entrou meio que no perfil dele. Aí deve ter roubado o voto dele esse camarada, que é um cara que eu já vi algumas entrevistas dele, muito bom, teve muito também consciente. essa complicação desse casamento do Magno com a Lauriette. Os pentecostais não engoliu bem essa história também, não. Isso também teve um peso lá. Teve, com certeza teve. Você vê como é que o povo religioso pesa. Né? Pesa. Vamos lá, Bárbara. Vamos, então ficou assim, 100% dos ouvintes, todo mundo acha que sim, né? Que o Trump, então, fez certíssimo, que ele foi super bem sucedido neste episódio. E o nosso sorteado de hoje foi a Maria das Dores, que participou com a gente pelo telefone. Parabéns, Maria das Dores! Qual foi o percentual, Bárbara? 100%, acha que sim, que ele foi bem sucedido. Isso, fez não tem como dizer que não foi, né? Libertou o cara sem sequela. Não, mas depende. Se for o Guga Chakra ali na comentarista da Globo News, não, foi obra do acaso. Foi obra do acaso. Eu ouvi o Globo News, o pessoal lá. Mas tu não vai começar a mandar o pessoal calar a boca, não, hein, cara? Mas o nome dele, o sobrenome é Magafé. Vai que! É Bruno Magafé. Eu ouvi. Ele zoou o debate, cara. Só Jesus na vida Orsino. Zoou o debate. É ele mesmo Conversa que tá séria, isso, né? é ele que tá fazendo. É o mediador que tá fazendo É o mediador. Senhor. Então, assim, eu vi na Globo News, o pessoal da Globo News dizendo que a vitória não tinha sido do Trump, a vitória tinha sido do Kim Jong-un. É, isso aí, foi o Guga Chakra. Pra ver isso. Ele falou isso na hora que Kim os Jong-un dois... era muito habilidoso. Na hora que eles estavam apertando as mãos, o Guga Chakra disse o vencedor dessa reunião é o Kim Jong-un. Eles tinham acabado de apertar as mãos. E o cara tava querendo explodir tudo. Não, Né? eles querem denegrir o programa de Trump de todas as maneiras. Mas aí também tem um papel daquele presidente da Coreia do Sul, né, Flávio? Sim. Ele tem sido um excelente articulador, conciliador. Sim, né? Sem dúvida. Um diplomata, né? Ô, Sino, eu queria aproveitar aqui e responder o ouvinte. Como é que é o nome dele, Bárbara? É porque agora depois ele mandou aqui pra Bárbara, aí deu pra entender. Ele perguntou se eu mudei de lado. Isael, com relação ao Ibope. Eu falei que semana passada eu disse que eu acreditava. Não, eu continuo crendo. Portanto, que eu estou ansioso para saber qual é o resultado hoje à noite. Por quê? Porque eu não tenho o meu instituto de pesquisa para dizer o meu é melhor que o Ibope. Então eu continuo crendo como fonte de informação, mas é aquilo que eu disse aqui ainda há pouco, é um olho no padre e outro na missa. Não dá pra confiar, eu creio descrendo. Porque olha só, a gente diz assim, mas eu não creio. Aqui mesmo a gente já falou, se a gente pudesse aqui na rádio, a gente contratava o Ibope para fazer uma pesquisa aqui de campo na rádio. Ora, se a gente não crê nele, por que a gente vai contratar? É meio sem sentido. Mas aí, olha só, Flávio, a questão é comercial. Sim, mas aí eu tô pagando, né? E aí, de repente, ele dá o resultado que eu quero. Por que eu contrataria a pesquisa do Ibope? Porque se o Ibope me dá uma... Assim, independente de qualquer coisa, ainda é um instituto que tem credibilidade nas agências de publicidade. Então, mas é o que eu tô falando, é isso que eu tô querendo dizer. O que determina a distribuição da verba publicitária é o Ibope. Então, mas é o que eu tô querendo dizer, entendeu? É isso aí. Então, eu creio. Agora, eu dizer que eu creio significa que eu creia cegamente em todas as informações? Não. Pode haver manipulação? Pode, mas olha só, o Instituto de Pesquisa erra aqui e erra no mundo todo. Porque você pergunta uma coisa ao eleitor. Quem disse que o eleitor está te dando a resposta correta? Ele pode estar falando daquilo que você quer ouvir. E lá na hora ele vai fazer diferente. Então, enfim, é um trabalho árduo e complicado e pode ter realmente a sua margem de erro. Mas por falta de algo melhor, eu continuo crendo. Sempre com alguma desconfiança, mas creio. Portanto, que já estou aqui ansioso para dar 8 horas da noite e saber qual vai ser o novo resultado das eleições.
Eu, sinceramente, cara, a gente começa a votar com 18 anos, né? Mais de 30 aí, então, sinceramente, nunca conheci ninguém que participou de uma pesquisa, cara. Sinceramente, a Globo fez uma matéria, tá passando tanto na Globo News quanto nunca foi influência para mim. No canal aberto, uma matéria respaldando os institutos de pesquisa, porque realmente ficou esquisito. Pegou mal. Nunca serviu de influência para mim. Eu não vou de acordo com a pesquisa. Gente, ponto final no nosso debate. A produção do programa é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Quero agradecer aos nossos debatedores, o pastor Cláudio Alves, o pastor Bruno Fernandes e o pastor Flávio França. Para quem está nos ouvindo ao vivo, Cláudia Matos vem chegando com frequência máxima. Para você que está ouvindo a reprise das 17, vem aí o Betel Informa e música de qualidade até às 18 horas. Para quem está ouvindo a reprise da meia-noite, segue a Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá. Vou pedir o pastor Flávio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Estou correndo, que eu estou com Vou estar deixando aqui. Tem 3 minutos só para passar aqui, senão arrebenta a programação. Só deixar aqui. Então tá, Bárbara, tô deixando aqui. Isso foi um cala-boca, não sei, entre aspas, tá aqui. Despedida, né? Então deixa eu ver aqui. Mas a gente estourou o beleza, tempo. Tô deixando aqui 2 perfumes, não sei se vai ser o sorteado homem ou mulher. Tô deixando aqui de brinde pra rádio, contemplar aí dois ouvintes. E assim, não é para venda, gente, é para oportunidade de trabalho. Vou deixar aqui o meu cell, zap 967766612. 967766612. 14 milhões de desempregados aí, precisando de oportunidade. Ou empreendedor, faça contato aí, Deus abençoe, abraço a todos. Obrigado, beleza. Senhor. Ponto final, então, o pastor Flávio vai fazer a nossa oração final. Um abraço a todos e amanhã nós voltamos a partir das 11 da manhã com mais um programa Betel Total. Pra orar, e o Senhor vai